Hoje a gente vai mergulhar aqui nos materiais que falam de um assunto que, nossa, tá em todo lugar. Inteligência artificial. E o impacto dela no trabalho, né? Oi. Pois é, recebemos umas análises bem profundas sobre como a IA tá, redesenhando profissões e levantando umas questões sérias para o futuro de emprego. Exato. A ideia aqui é tentar descompactar um pouco isso. Ver a velocidade com que tudo está mudando, quais empregos parecem mais, assim, na linha de frente, sabe? E o que realmente está impulsionando essa evolução, né? Segundo as fontes que a gente viu. Isso. E o que me chamou a atenção, sabe, é que diferente de outras ondas tecnológicas, a IA parece que está cruzando uma fronteira diferente, a do trabalho intelectual, do criativo. Fica a pergunta no ar. Será que tem alguma área realmente segura? Vamos dar uma olhada nisso. Exatamente. E um ponto que os materiais trazem logo de cara é meio que histórico, né? A tecnologia, pensando no capitalismo, muitas vezes visa primeiro o quê? O lucro, o acúmulo. Sim, a otimização para o capital. Isso. As melhorias para a vida das pessoas muitas vezes vêm como um efeito colateral, digamos. A gente viu isso lá na Revolução Industrial, né? Máquinas substituíram o esforço físico, mas nem sempre a jornada de trabalho diminuiu para todo mundo, né? Pois é. E o ponto crucial agora que as análises destacam bem é que a IA não afeta só o trabalho manual, repetitivo. Ela processa um volume absurdo de conhecimento. Livros, artigos, dados. Tudo. E oferece soluções em segundos. Isso bate direto nas profissões intelectuais. Pensa nesses modelos que aprendem com bilhões de textos e conseguem conversar, gerar conteúdo. É impressionante. Os exemplos assim são bem concretos, né? Que as fontes trazem. Ilustradores, designers gráficos. Ah, sim, o Midjourney e outras ferramentas. Isso. O pessoal vendo ferramentas que criam imagens, logos, só com um comando de texto. Uma coisa que antes levava tempo, né? Habilidade e dinheiro? E agora? Pá! Em segundos. E não para aí, né? Não mesmo. Os materiais falam de programadores, gente sendo demitida em empresas gigantes como Meta, Nubank. Porque a IA tá escrevendo código. É isso? Exatamente. Tem IA que gera código. E aí se estende para advogados, com IA ajudando a redigir contratos básicos, contadores, analistas financeiros. A capacidade da IA de processar dados supera a humana em várias tarefas, né? Análise de dados financeiros, por exemplo, ou até na área médica. É verdade. Radiologistas, algoritmos analisando exames de imagem com uma precisão altíssima. Sim, mamografias, por exemplo. E o atendimento ao cliente? Chatbots já são super comuns. E os veículos autônomos ameaçando motoristas? A lista é longa. É longa. E tem um ponto interessante que as fontes levantam sobre um mito, talvez, que tecnologias como o carro, o celular, elas destruíram empregos antigos, claro. Carroceiros, telefonistas de linha fixa. Isso, mas elas criaram outras indústrias, outros postos de trabalho. A dúvida que fica, segundo essas análises, é se a IA vai fazer o mesmo. E por que a dúvida? Porque ela parece diferente. Ela não estaria criando empregos na mesma proporção. Até quem desenvolve a tecnologia, como a gente falou, os programadores, está sendo afetado. É um ponto crucial mesmo. Se a ferramenta substituir até o criador da ferramenta, aí a pergunta é, para quem vai sobrar trabalho? É uma questão que paira no ar, né? Exato, mas assim, também não é só cenário apocalíptico. Os materiais também apontam para uma visão de adaptação. Ah, sim. Aquelas funções que exigem mais empatia, julgamento crítico. Certeza. Um assistente, talvez, para liberar tempo para tarefas mais humanas. Exato. E isso leva para outra questão. A necessidade de desenvolver novas habilidades, né? Fundamental. As fontes mencionam, claro, áreas como ciência de dados, desenvolvimento de IA, cibersegurança. Isso é esperado. Mas também reforçam o valor de competências que são intrinsecamente humanas, digamos. Liderança, comunicação, pensamento crítico, criatividade, inteligência emocional, talvez. Exatamente. A chave parece ser essa capacidade de aprender sempre, de se adaptar. Usar a IA como uma parceira e não só vê-la como uma ameaça. É um processo contínuo de aprendizado, né? Não tem mais aquela de me formei e acabou. Definitivamente não. Então, tentando resumir o que essas análises mostram pra gente. A IA tem capacidades incríveis sim, mas representa um desafio talvez sem precedentes para o mercado de trabalho. E atingindo áreas que a gente achava que estavam imunes, né? O trabalho intelectual, o criativo. E a velocidade. Isso é algo que me impressiona muito. Não é coisa para o futuro distante. Tá rolando agora. Tá rolando agora.
E essa transformação tão rápida, ela nos obriga a pensar sobre o futuro que a gente está construindo, né? Que tipo de sociedade a gente quer? Pois é, as fontes meio que nos convidam a refletir como vai ser a vida, o trabalho, numa era em que até a criação, o pensamento podem ser automatizados em larga escala. O que vai dar valor às coisas, às pessoas? É uma pergunta profunda. E fica uma reflexão final, talvez baseada nisso tudo que a gente discutiu. Se a IA pode fazer tarefas tão complexas até ajudar em decisões, sei lá, como no exemplo de uma sentença judicial que alguns materiais citam. Sim. Como a gente garante que o desenvolvimento e o uso dessa tecnologia leve em conta não só a eficiência econômica, o lucro, mas também a equidade, o bem-estar das pessoas? A ética por trás de tudo isso, né? Exato. Que estruturas éticas, que salvaguardas sociais a gente precisa criar para navegar essa nova era de um jeito mais justo e responsável? É uma pergunta que fica, eu acho.